Boa noite, pessoal. Paz seja contigo, fala comigo, começando mais uma live para nós aprendermos da palavra do Senhor, a gente aprender um pouquinho do que Ele tem para o nosso coração. E nessa noite eu gostaria de estar falando com vocês ainda sobre barreiras que têm atrapalhado a nossa vida, que têm nos afastado ali do nosso ideal, do nosso propósito, que são muitas barreiras, muitos obstáculos. Ontem nós falamos sobre a barreira da dúvida e hoje eu vou trazer mais uma barreira para a gente estar aprendendo aqui, para a gente estar falando, né? Para que fique bem claro para a sua vida, para que você saiba como se defender dessas barreiras e sobressair e continuar prosseguindo para o nosso alvo. Quero que você, nesse momento, compartilhe essa live, chama um amigo seu para estar acompanhando, para estar aprendendo junto com o Senhor. Nesse momento, nós vamos estar falando da palavra do Senhor. Nossa live é breve, é rápida, mas eu garanto que você vai sair daqui com conhecimento da palavra do Senhor, com conhecimento daquilo que o Senhor quer para a tua vida, do teu propósito, que você venha ter um relacionamento com o Senhor. Nesse momento, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 1, que fala: desembaraçando-nos do pecado que tão de perto nos rodeia. Isso, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a barreira do pecado, uma barreira que vem nos afastando do Senhor, uma barreira que tenta nos afastar dali do propósito que nós temos, porque, como nós falamos ontem, nós vamos prosseguindo para o alvo, como o apóstolo Paulo dizia, e essas barreiras vão nos afastando, vão interrompendo o ciclo da gente buscar a presença do Senhor. O pecado, ele amortece o coração, ele rouba a sensibilidade espiritual. Quando nós erramos, quando nós falhamos com o Senhor, quando nós pecamos, o natural é a gente se afastar dele. O natural é a gente não querer mais estar no ambiente da presença. A gente não consegue mais estar no mesmo ambiente. Foi assim com Adão. Quando Adão peca, o Senhor vem falar com ele e o Senhor percebe que Adão não estava mais naquele ambiente. Por isso o Senhor pergunta: Adão, onde você está? Você não está na minha presença. E muitos de nós estamos dessa forma, queridos. Às vezes a gente peca, a gente falha e nós não olhamos para a cruz. Nós não temos o entendimento do que é a graça do Senhor para as nossas vidas, do que a graça do Senhor pode fazer na nossa vida. E nesse momento, a gente se depara nessa barreira. É uma barreira que cria diante da gente, que nos afasta do Senhor por completo, até nos deixar sozinhos, solitários. A maior luta do cristão, ela não é contra o diabo. Não é. A maior luta do cristão, ela é contra a própria carne. É contra os nossos anseios, é contra a nossa vontade. E nós precisamos aprender como lidar com isso. Como nós podemos combater essa barreira. O que essa barreira pode levar com que a gente venha fazer, com que venha acontecer na nossa vida. E eu vou falar de um exemplo da palavra do Senhor que o pecado fez na vida de um homem. Esse homem chamado Sansão. Juízes capítulo 16 conta, a partir do capítulo 16 nos conta a história de Sansão. Sansão foi um homem chamado, separado e ungido desde o nascimento. Um homem que era para servir ao Senhor, um homem que era para ser separado ali para o serviço do Senhor. Ele foi ungido para isso, mas caiu, porque não conseguiu vencer a própria carne. Nós precisamos olhar com um olhar especial sobre essa palavra. Nós precisamos lutar todos os dias contra a nossa própria carne. Sansão, ele foi um homem que começou a dar
ali liberdade às suas vontades. E quando nós damos liberdade às nossas vontades, aos nossos anseios, querido, o preço é caro. O preço é caro, o preço a pagar ele acaba sendo caro. Ele perde ali, depois de toda zombaria, achar que ele podia tudo e podia fazer porque ele era escolhido, separado, chamado por Deus, que ele podia fazer o que ele queria, mesmo pecando, mesmo falhando. Ele podia dar lugar para sua carne. Naquele momento ele perde, um momento determinado da sua história, ele perde as suas forças, a sua visão e a sua liberdade. Ele é levado preso, ele é humilhado, enfrenta os inimigos zombando dele, até reconhecer que Deus ainda podia restaurá-lo. Muitas vezes essa barreira do pecado, ela não nos permite reconhecer, ter esse privilégio de reconhecer que o Senhor ainda pode nos salvar. O Senhor ainda pode te restaurar, querido. O Senhor ainda pode transformar a tua história. O Senhor ainda pode transformar a tua vida. Mas você precisa reconhecer, você precisa quebrar essa barreira e buscar a presença do Senhor como um desesperado, como alguém que não vai ter outra chance. Porque talvez pode ser a nossa última chance. Talvez essa palavra que você está ouvindo agora pode ser a última palavra que você esteja ouvindo a respeito da salvação. Então, nesse momento, queridos, reconheça as suas falhas, comece a quebrar essa barreira do pecado, deixe esse caminho e comece a buscar a presença do Senhor, comece a buscar uma vida nova na presença de Deus. Outra referência está em Romanos, no capítulo 6, que nos conta sobre o pecado e nos fala no verso 12 ao 14, nos conta que o pecado não terá mais domínio sobre nós. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos, se nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O problema de Deus não é com o pecado, é com o pecador que não se arrepende. O problema do Senhor é quando você dá voz à sua carne e se afasta da presença dele. O problema na nossa vida é que a gente precisa entender, a gente precisa aprender um pouco mais do Senhor, aprender um pouco mais do propósito dele na nossa vida. Eu tenho falado sobre isso nessas lives, eu tenho colocado isso em aberto para todos vocês que estão nos acompanhando. Nós precisamos conhecer mais do Senhor, nós precisamos entender qual é o propósito dele para a nossa vida, qual que é a forma que Ele quer trabalhar em cada um de nós. Nós precisamos buscar mais a Deus. A palavra do Senhor fala que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O meu povo está se perdendo porque não me conhecem, porque não conhecem o meu propósito, o meu plano, o meu ideal de vida para cada um deles. E Jeremias 29:11 diz: eu bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de bênção e de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos quebrar essa barreira do pecado. Ontem nós falamos da dúvida, precisamos começar a acreditar no Senhor, começar a acreditar na palavra dele, não duvidar de forma alguma do que está escrito, do que tem se cumprido, do que ele tem nos mostrado, do que ele tem falado no nosso coração. E nesse momento, como a gente já disse, a importância e como essa barreira
ela prejudica a vida do cristão, ela prejudica a nossa vida. Nesse momento, eu quero te ajudar a vencer essa barreira. Mas como é que eu posso vencer essa barreira? Confessando e abandonando. A primeira coisa, confessa o seu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar. Abandona. Quem se arrepende, abandona. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento, você vê que fez errado e deixa. Larga lá, nunca mais volta. Agora o remorso, você sente aquilo na hora. Passa algum tempo, você está lá de novo. Você está se lambuzando com o pecado. Você está se sujando. E o Senhor está pronto a nos limpar. Basta que você confesse ao Senhor e abandone o seu pecado. Segunda coisa que a gente deve fazer para nos fortalecer contra essa barreira é vigiar e orar. Vigiar e orar. E terceiro, ter comunhão. Ter comunhão e prestar contas. Tiago 5,16 nos mostra isso. Então, queridos, é muito importante a gente entender que essas barreiras estão nos prejudicando, estão sendo obstáculos, e você deve achar aí agora, mas a dúvida, o pecado, são pequenas coisas, tem coisas maiores, sim, tem coisas maiores, só que a gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequena. Então são pequenas coisas que têm nos afastado do Senhor, e a gente tem se distraído e não tem percebido que isso tem nos afastado, tem nos levado para longe da presença do Senhor. Nesse momento, eu gostaria de orar pela tua vida. Amanhã nós vamos falar sobre outra barreira, muito importante também, muito vivida nos dias de hoje. Eu não vou falar mais nada para você acompanhar essa live de amanhã. Você é meu convidado às 22 horas para que a gente possa aprender um pouquinho mais do que Deus tem para a nossa vida. Estamos encerrando já. Antes eu vou orar pela tua vida. Você que quer receber a oração aí, quer que a gente esteja orando por você, coloca o teu nome no comentário, coloca de onde você é, que a gente vai estar colocando aqui seu nome nas nossas orações, e que o Senhor venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha abençoar o teu coração. Feche os seus olhos neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado na nossa vida, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos corrigido, ó Pai, quando estamos errados. E nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa, Pai, agora cada um que está nos ouvindo, cada um que está assistindo, acompanhando essa live, ó Deus. Visita agora, Espírito Santo, e tira, Pai, tudo que venha atrapalhar essa pessoa de te servir, de te buscar. Que o pecado, Senhor, não seja mais uma barreira, Senhor, mas que nós venhamos buscar a nossa redenção no Senhor. Vem, Espírito Santo, e tira, Senhor, de nós tudo que não te agrada, e coloca em nós um coração novo, um coração, ó Pai, disposto a te servir, um coração, ó Pai, que não dê lugar à carne, mas dê lugar à tua presença. Ô Senhor, vem falando, ó Pai, nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser cheios, ser tocados, ó Pai. E no nome de Jesus, ó Deus, visita agora, Pai, cada pessoa. E que o Senhor venha agir, ó Pai, de forma sobrenatural. Oh, aleluia. Vai, Espírito Santo, enchendo, Senhor, as nossas vidas, enchendo o nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, visita cada um agora, e age, Pai, e age, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, como é bom a gente buscar, sentir a presença do Senhor. Não fique de fora, não pare,
Como eu disse nas lives passadas, a gente não pode parar. Continua compartilhando, continua chamando pessoas para que a gente possa ter um bom número de pessoas aprendendo da palavra do Senhor. Nesse momento, o Senhor vai estar falando com você, vai estar te mostrando uma pessoa. Manda para ela. Essa live fica gravada, compartilha para que essa palavra chegue longe, para que essa palavra fale com você, fale com outras pessoas, alcance vidas. Nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos entender o propósito dele na nossa vida. Quero te convidar para amanhã, às 22 horas, a gente falar sobre mais uma barreira que acontece nos dias de hoje, para que a gente possa seguir prosseguindo para o alvo, como Paulo diz nas Escrituras. Queridos, que Deus abençoe sua vida, tenha uma boa noite e até amanhã.